Hello everyone and welcome! Hoje a gente vai falar um pouco sobre três palavrinhas, três preposições que o pessoal tem muita dificuldade e confunde muito com razão, porque elas são usadas em situações parecidas, em situações diferentes, e a gente vai falar sobre elas. Então elas são in, on, yet. Para quando que a gente usa in, on, yet? Bom, nós temos duas situações específicas, duas situações diferentes para a gente poder separar, né? Com in, on, yet. Que primeiro é para falar de tempo, de time, e de segundo para poder falar de espaço, ok? Ou de lugar, place or space e time. Então, para a gente começar a discutir um pouquinho sobre in, on, yet, vamos começar falando sobre time, sobre tempo, ok? Vamos começar com at. Quando a gente pensar em at para tempo, nós vamos pensar em horas específicas, horas de eventos, em horas no relógio, horas específicas. Então a gente vai usar o at. For example, I have English class at 4 p.m. I will go home at 6 p.m. We are going to the party at 7 p.m. Então, todas essas horas são específicas, então a gente usa o at. Ou então, quando a gente olha no relógio, por exemplo, a hora do relógio é hora específica, nós também usaremos o at. Então, só a gente pensar sempre na hora de alguma coisa é o at, ok? Class starts at 4. We are going at 3, for example, ok? Quando a gente vai para o on, ainda sobre tempo, a gente sempre vai usar o on, por exemplo, com datas completas, complete dates. Então, se a gente tiver, por exemplo, September 25th, 2020, por exemplo, algo que acontece nesse dia, nós vamos usar o on. For example, the meeting will be on October 1st, 2020. My birthday is on April 20th. Alice's birthday is on March 3rd, ok? Então, sempre que nós tivermos datas completas ou dia e mês, nós vamos usar on, essa palavrinha on. So, on September 25th, for example. A gente também vai usar o on para falar de um dia da semana específico, ou o dia da semana em que algo específico vai acontecer. Por exemplo, vamos supor que você vai viajar no próximo domingo. É um dia específico para isso acontecer, então a gente vai usar o on. I will travel on Sunday. Então, nesse domingo agora, I will travel on Sunday. Uma outra opção para essa frase, para a gente fugir da preposição, seria falar I will travel next Sunday. I will travel on Sunday. I will travel next Sunday. Essas duas têm o mesmo significado. Então, o on para um dia da semana específico. Ou então a gente também usa o on para dias das semanas, quando a gente quer falar sobre algo que acontece de maneira repetitiva, sobre a sua rotina. For example, I work on Saturdays. Do you work on Mondays? He has English classes on Mondays and on Wednesdays. Então, a gente está usando os dias da semana no plural para falar sobre a rotina, sobre ações repetidas. Nós também usamos o on. E nós também usamos o on para quando nós vamos falar de datas específicas. Dias específicos para celebrações. So, for example, he likes to party on Independence Day. On Independence Day é um dia específico, então a gente vai usar o on. Ou então na véspera de Ano Novo. I like to be with my family on New Year's Eve. Or I like to travel on New Year's Eve. But I like to be with my family on Christmas Eve. Christmas Eve on Christmas Eve. New Year's Eve on New Year's Eve. Os dois são dias específicos, ok? Agora sobre in.
Quando que a gente usa in com relação a tempo? Ele já é um pouco mais tranquilo, são mais coisas para memorizar, mas é um pouco mais tranquilo, porque são situações específicas. A gente vai usar o in com partes do dia, morning, afternoon, evening. Então a gente sempre vai falar I work in the morning, I study in the afternoon, I go home in the evening. Tem uma exceçãozinha, que é com night. Com night a gente vai sempre usar o at night. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Ok? It was 5:30 in the morning. A gente vai usar o in quando a gente tiver só o mês sozinho. For example, my birthday is in April. Alice's birthday is in March. Só o mês sozinho a gente usa in. Se tiver o mês e o dia a gente usa o on. Alright? Só o mês sozinho, in. Nós também usamos o in com anos. For example, I was born in 1997. She was born in 2003. 1997 é um ano. 2003 é só o ano. Então a gente usa in com anos também. Nós vamos usar o in para períodos longos de tempo. Por exemplo, séculos, milênios, décadas. So, for example, we'll have electric cars in the next decade. Nós vamos ter carros elétricos na próxima década. Uma década é um período longo de tempo, certo? Or, for example, the car was invented in the 20th century. O carro foi inventado no século XX. Um século também é um longo período de tempo. Usamos o in. E finalmente, um outro uso de in relacionado a tempo também é a quantidade de tempo que se gasta para fazer alguma coisa. Por exemplo, I want to learn French in 2 years. In 2 years é o período de tempo que eu quero. Ou então, por exemplo, he ran the marathon in 2 hours. Ele correu a maratona em 2 horas. É o período, é a quantidade de tempo que se gasta para fazer algo. Ok? Então são esses os usos de at, on e in quando a gente fala de tempo. E se a gente falar de espaço ou de lugar? Sempre que a gente tiver at relacionado a espaço ou lugar, a gente vai pensar num ponto específico. Uma das situações, por exemplo, quando a gente pensa em algo, em uma posição ou no local que alguém ou algo está como um ponto específico. Então vou dar um exemplo. I'm at my desk. I'm at my desk. I'm not on my desk. Eu não estou em cima da mesa. Eu estou pensando que a mesa é um ponto específico. Então eu uso at. Sempre que a gente tiver at, a gente vai pensar coisas, pontos, horas específicas. So, I'm at my desk. A gente também pode usar para empresas. He works at American Way. She studies at American Way. Então, quando a gente tiver uma empresa como um lugar específico, uma organização, nós também usaremos o at. Podemos usar o at para lugares específicos gerais, lojas, festas, eventos. So, hey, I saw you at Alice's party. Eu te vi na festa da Alice. Or, hey, look what I got at the butcher's. Olha o que eu comprei no açougue, ok? Então, o at é para lugares específicos. I'd say she's in line at the bank. Também usamos o at para endereços específicos. So, for example, he lives at 8864 18th Road. Or, she lives at 341 Japurá Street. For example, para endereços específicos, a gente vai usar o at, ok? Quando nós falamos de on para lugar, temos algumas situações também.
Usamos o on para falar de posição numa superfície. For example, this object is on the table. Então agora a gente pode voltar lá no at e fazer um comparativo. Se eu falar I'm at my desk, eu estou falando que eu estou aqui nesse ponto específico, considerando isso como um ponto. Se eu falar I'm on my desk, significa que eu estou em cima da minha mesa. O on é superfície. Um outro uso legal também para o on é a posição em uma estrada, ou em um rio, ou no oceano, ou em um lago. A posição de algo em algum lugar em relação a essas coisas. Por exemplo, Dublin is on the east coast of Ireland. Ou então, Los Angeles is on the west coast of the United States. New York City is on the east coast of the United States. Então, quando a gente tiver essas posições, nós também usamos o on. Também usamos o on para falar do andar, dos andares em um prédio. For example, he lives on the 15th floor. She lives on the 18th floor. On usamos para os andares de um prédio. Usamos o on também para transporte público, meios de transporte público. Bus, train, plane, subway. Então a gente sempre vai falar Hey, I'm on the bus. He got on a plane. She was on the train. Então on para meios de transporte públicos, ok? E um outro uso para on, nessa época que a gente está vivendo agora, isso está muito em evidência de tecnologia, é para coisas, meios eletrônicos. Então, por exemplo, nós falamos I read on the internet. Or, for example, I am on the phone. The internet, the phone, a internet, o celular, são todos meios eletrônicos. Então, a gente vai usar o on, que traz a gente para um exemplo legal. Por exemplo, what's on the computer? What's in the computer? Quando a gente fala what's on the computer, a gente está falando sobre o meio eletrônico que está ali. Pode ser a internet, pode ser um arquivo, pode ser uma foto, o que está dentro do computador na memória, no meio eletrônico. Se você falar what's in the computer, aí é fisicamente o que está dentro, a placa de vídeo, a placa-mãe, o processador do computador. Então isso é uma diferença bacana. E quando que a gente vai usar o in para espaço ou para lugar? A gente vai usar o in, a gente pode pensar assim em locais dentro de locais maiores. Por exemplo, os cômodos dentro de uma casa, a gente vai usar I'm in my bedroom. Ou então a gente pode usar também para bairros. He lives in Santa Cruz. She is in Savassi neighborhoods. A gente usa o in também para cidades. He was born in Belo Horizonte. Também para estados. He was born in Pernambuco, for example. Ou então para países, para áreas maiores. He was born in Brazil. Então reparem, ó, in Savassi, in Belo Horizonte, in Pernambuco, in Brazil. Ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para receber as notificações quando tiver um vídeo novo. E finalmente, para a gente poder finalizar agora, um bônus, duas expressões bem parecidas, mas que causam confusão. Qual que é a diferença de in time e de on time? É bem tranquilo, mas a gente tem que lembrar. In time significa com tempo suficiente, um tempo antes do horário previsto. Por exemplo, I have a meeting at 9 a.m. I will get there at 8:55. Então eu cheguei um pouco antes, which means I'm in time. Agora, se eu falar
On time aí significa pontual, certinho no horário previsto. Então, por exemplo, a minha reunião é às 9. Se eu chegar às 9, eu vou estar on time. Alright? So, in time, antes do horário previsto. On time, no horário previsto. Pontual. Ok? Thank you guys and see you next video.